Boa noite, igreja, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mas eu quero pedir que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Pai, essa noite é a noite que o Senhor escolheu para nos abençoar. E queremos pedir que o Senhor nos revista do fogo do teu altar. Como o Senhor colocou brasas vivas sobre a boca do teu profeta, usa dessa mesma unção sobre a nossa vida. Mas unge também os ouvidos, os corações e as mentes de todos aqueles que estão presentes e todos aqueles que não estão aqui, mas estão recebendo essa mensagem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos pedir que o Senhor nos atraia essa noite para os locais de fartura e bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Já falamos sobre a porção dobrada do Espírito, falamos sobre o poder da unção, nós falamos sobre a unção que despedaça todo jugo, que nos livra de todo pecado. Hoje eu queria falar um pouquinho como é que funciona na Bíblia a questão das portas da unção. Então, por trás de uma porta, quando a Bíblia fala, existem muito simbolismo, mas quando a Bíblia fala sobre porta, fala principalmente sobre proteção. O livro de Neemias, capítulo 1, versos 3 e 4, é um livro muito interessante, que diz o seguinte: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias é um homem extraordinário. O livro do profeta Neemias, ele fala de reconstrução de todas as áreas da nossa vida. Ele não está falando de um sujeito que resolveu levantar um muro em volta da casa dele. O livro de Neemias fala de um camarada que ele reconstrói uma nação e uma identidade de uma nação que estava em cativeiro. Era um povo que tinha sido julgado pelo seu pecado, pela sua idolatria, pelo seu desengano, pela maneira como desprezou os princípios de Deus. E quando você resolve abandonar a obediência ao Senhor, o que vem sobre você é sofrimento. Você sai debaixo da proteção do Senhor. Por que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte. Eu não vou temer a seta que voa de dia, o terror noturno. Eu vou entrar debaixo das asas e não vou temer nada. Eu não vou temer a morte. Por quê? Porque eu estou debaixo da obediência. Só tem um jeito do inimigo me tocar: se eu desobedecer. Então ele sempre vai me atrair para onde? Para um lugar de rebelião, sempre. Se ele conseguir me atrair para a rebelião, ele me traz para o sofrimento. Por que isso aconteceu comigo? Porque você desobedeceu. Por que Deus, aí você coloca Deus no meio da conversa. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque houve rebelião. Por que entrou morte? Porque Adão achou que podia trocar o conhecimento do bem e do mal pela autoridade que Deus havia dado a ele. Quando Neemias ele chega diante de Jerusalém, ele é cativo, ele é um servo de um rei, fora de Israel, ele chega, ele encontra os muros derribados e as portas queimadas. E isso traz na vida dele choro. Você imagina hoje, você está aqui na igreja, imagina que você não tem porta na tua casa. Você viria para a igreja? Uma casa sem porta é uma casa sem proteção. Uma cidade sem portas é uma cidade sem proteção. Naquele tempo, a única proteção que havia era o muro e os portões da cidade. Se você arranca os portões da cidade, você não estabelece um limite para os teus inimigos. Muito crente não entende isso, querido. Você é o templo de Deus. Você é a casa do Pai. O Deus que você serve, Ele mora dentro de você. Só que se você ignorar isso e não tiver proteção espiritual, você vai ser alvo de saque, de invasão, de ataque. Entenda que você precisa de proteção espiritual. Eu tenho aqui me cansado de falar sobre gente que acha que pode viver sem igreja.
Queridos, sem a proteção da igreja, você é alvo do vingador da morte. Você já sabe disso. Leia, por favor, Deuteronômio capítulo 35, você vai entender isso. Josué capítulo 6, capítulo 5, você vai entender isso. O vingador da morte não pode tocar em quem? Quem está na cidade de refúgio. E é um símbolo da igreja. Aqui dentro da igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então eu quero levar você para um lugar para você entender que porta significa proteção. Tem outros significados. Por exemplo, porta é um sinal de riqueza e de valores. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro, puro como vidro transparente. Apocalipse 20 e 21, ele está falando sobre o céu. É lógico que aqui tem um monte de metáforas. São um monte de figuras de linguagem. Mas o que ele quer dizer é que porta significa valor. Aquilo que você abre a porta da tua vida para entrar é um valor ou uma iniquidade. Você permite que isso aconteça. Você permite que a porta seja forçada, ou você mesmo abre a porta e fala, vamos fazer então essa aliança aí. Em nome de trocas de valores. Eu vou te dar algo, e você em troca me dá tua alma. Normalmente é isso que Satanás faz. Porta também é local de vitória. Em Gênesis 22, 17, Deus diz para Abraão, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui. Abraão oferece seu filho Isaque. Ele só tinha um, não tinha 20, então ele ofereceu um sacrifício. Número 2, ele oferece sobre um altar, que é o local do encontro com Deus. Número 3, Deus responde ao sacrifício. E quando ele responde, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Toda vez que você vê a palavra bênção na Bíblia, em seguida você vai ver a palavra multiplicação. Isso é um princípio. Lembro de um período muito difícil da minha vida. Era Dia das Mães. Não lembro porque a minha esposa não estava na igreja. O pastor Sebastião falou, eu vou abençoar as mães. Eu quero pedir que todas as mães fiquem em pé. E você que também não é mãe. Ele estava falando para as moças que ainda não tinham engravidado, lógico. Fique em pé. Mas eu queria ser abençoado. Eu me levantei. E quando eu me levantei, o filhinho do irmão, pequenininho, me cutucou, você não é mãe? Eu falei, não sou mãe, mas eu quero ser abençoado. Aquela bênção não era para a mulher Ciro-Fenícia. Jesus disse o quê? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas aquela mulher falou o quê? Não vou pegar o que é deles, eu quero o que está sobrando. Os cães também comem das migalhas. Jesus mudou de ideia e falou o quê? Mulher, grande é a tua fé. E vai e recebe como creste. Eu quero que você entenda que depois da palavra bênção, vem a palavra multiplicação. Se você acha que você pode ser feliz financeiramente, espiritualmente, afetivamente, familiarmente, sem bênção, você não vai poder. Não vai poder. Quando Jesus fala da igreja, ele fala de novo. As portas do inferno não prevalecerão. Então, quando você passa pela porta, significa local de vitória. Local de vitória é local de autoridade. Salmo 127, 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos. A porta. A autoridade diz, daqui para cá você não passa. As portas do inferno não passam aqui também. Quando você estabelece na sua vida as portas do Senhor, você recebe autoridade sobre as trevas. É local de decisão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há
que a encontre. Mateus 7, 13, 14, Jesus disse o seguinte, que você faz uma opção. Qual é a salvação que Deus deu? Jesus de Nazaré. Ele é a porta. Todos os caminhos levam a Deus, gente? Não, isso é mentira. A bondade é boa, mas não leva a Deus. A caridade é boa, mas não leva a Deus. A honestidade, ela é leal, mas não leva a Deus. A única razão de nós entrarmos no reino dos céus pelas portas chama-se Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Ele é o Salvador. A gente não se salva, pastor não salva, igreja não salva, religião não salva. A porta estreita é Jesus. Só que o povo quer construir caminhos. O povo quer construir assim, não, eu vou fazer do meu jeito. O pastor nunca fez nada a ninguém, não mal a ninguém, eu sei disso. Minha cachorrinha também não. Morreu e não vai para o céu. Ela nunca fumou maconha, nunca roubou ninguém, nunca mordeu visita. E não vai para o céu. Salvador, gente, é Jesus Cristo. A porta é um local de decisão. E por último, porta é um local de proteção. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 23, a Bíblia deixa absolutamente claro. Foi uma ordem de Deus. Você vai pegar o sangue do cordeiro, você vai lançar sobre os umbrais da tua vida. Por isso que quando João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele está anunciando que quando você faz uma aliança com Jesus, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. A morte não tem mais controle sobre a sua vida. É por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, jamais verá a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Quando a gente fala de porta, a gente vai em Jerusalém. E é por isso que Neemias está chorando. Ele chega e vê as portas queimadas. Ele vê a proteção retirada. Ele chora por isso, ele lamenta por isso. Ele ora pela reconstrução disso. Ele ora para que aquele local de culto, centro de Jerusalém, o que é? Era o templo. E era dentro daquele templo que Jesus se manifestava. Então ele traz o povo a uma consciência de que nós só deixaremos de ser escravos, de ser atacados, de ser desprotegidos, quando a gente reconstruir as portas. Então ele chama o povo no capítulo 3 de Neemias e começa a reconstruir essas portas. E cada uma delas traz um simbolismo, nós não vamos falar de todos aqui, mas eu quero falar de alguns aqui. Porta das ovelhas significa salvação. E levantando-se, Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, até a torre de Hananel, Neemias 3:1. Por que a porta é local de salvação? Porque Jesus diz em João 10, de 1 a 10, retirando alguns versículos, diz o seguinte, eu lhes asseguro, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Jesus, quando ele está falando sobre porta, ele está falando assim, existe um caminho que você vai entrar e que você vai ser farto. Existe um caminho que você vai entrar e que você vai estar protegido. Eu tenho uma foto de uma irmã, em Israel, nós fomos em Nazaré. E lá em Nazaré tinha um aprisco, uma cidade linda, assim construída como se fosse nos tempos ali de Jesus,
com gente caracterizada, com pessoas caracterizadas, com as roupas e trabalhando como se fosse naquele tempo. Então você chega lá, tem gente prensando uvas no lagar, tem pessoas esmagando a oliva dentro de uma área onde tira o azeite. E lá ali tinha quem? O pastor de ovelhas. E aquele pastor estava na porta do aprisco. Então, além das ovelhas estarem protegidas, na porta do aprisco quem está? Apenas o pastor. Então, lobo não entra ali. Fera do campo não entra ali. Quem não cuida de ovelha não entra ali, só quem entra ali é o pastor de ovelhas. E só ele deixa entrar e deixa sair. Até ali dentro tinha umas ovelhinhas, até para a gente colocar a mão por dentro, para fazer carinho nas ovelhinhas, era complicado. Quem estava com a gente lá sabe disso. Tinha espinho no meio, então você não tinha como alcançar, não tinha como chegar lá. Então, quando a gente fala de porta de salvação e aprisco, atravessar uma porta envolve o quê? Segurança. As portas dos apriscos eram reforçadas e resistiam aos ataques. Simboliza a comunhão com Deus, porque no lado de dentro, o pastor cuida das suas ovelhas e comunica a abundância da provisão divina. Por trás da porta, nada falta para as ovelhas. Então, quando você entra na porta da salvação, você tem proteção, você tem comunhão e você tem fartura. Número 2. Porta do peixe. A porta do peixe, você sai pelo mercado judeu, na verdade tem judeu e tem árabe ali no meio de Jerusalém. Mas quando você sai pelo mercado, que você vira à direita, você vai chegar no Gólgota. Você caminha, entra no bairro árabe mesmo. Então, quando você está praticamente, você sai de Jerusalém pela porta do peixe. A porta do peixe era a porta do mercado mesmo, onde eles vendiam aqueles peixes salgados. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Neemias 3:3. Porta do peixe significa porta da fartura, da abundância, da prosperidade. Gênesis 1:28. Lembra que eu falei que depois da bênção vem a multiplicação? Olha só. Lá em Gênesis, esse princípio começa em Gênesis. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Hoje nós somos mais de 6 bilhões nesse planeta. Começamos com 2. Mas quando Deus abençoa, não tem jeito. Se Deus abençoar, você vai prosperar. Você vai multiplicar. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois da bênção, o que vem, gente? Multiplicação. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, 12 cestas cheias. Mateus 14, 27 a 20. Você está entendendo que quando você passa debaixo da porta, que é o Senhor Jesus, existe uma bênção para você? Não vale a pena tentar e se esforçar para fazer do teu jeito. Eu tenho alguns irmãos que caminham comigo em oração. Eu quero que você entenda que muito antes de você chegar aqui, e é uma coisa que eu não falo com orgulho, mas eu falo com alegria. O ministério de intercessão dessa igreja está jejuando por você. Está clamando pela sua vida. Nós oramos sobre vocês. Existe uma turma, gente, que chega mais cedo, que vai ficar na vigília mais tarde por causa de vocês. Todo mundo aqui está cansado. Mas existe nas mãos, nós abençoamos as mãos de cada um deles, para que quando eles impõem as mãos sobre vocês, vocês recebam bênção do Senhor. Para que vocês prosperem, para que vocês vençam. Amém, gente? Obediência atrai a bênção e a multiplicação. Se vocês obedecerem essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará. Olha aqui de novo. Os abençoará
Depois da bênção vem o que, gente? E fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. O cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados, Deuteronômio 7, 12 a 13. Depois da bênção de Deus, Deus faz a gente prosperar na nossa família com os nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho. A porta que você passa, que é Jesus Cristo, traz sobre você. Gente, obedecer é bom demais. Obedecer, gente, para algumas pessoas é sinal de tolice. Mas para o Senhor é razão de bênção. Porta do monturo. Porta do monturo é a porta do lixo. Então tem uma porta em Jerusalém que todo o lixo da cidade sai por ali. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Este edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Neemias 3,14. Ninguém sobrevive com lixo acumulado. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4,8. O que é gente de coração dobre, de ânimo dobre? O que é isso? É gente que serve a Deus, mas ama o pecado. É gente que é chamada para pureza, mas anda em pecado. Escute o que eu vou dizer para você. Você tem um inimigo. Jesus chama os inimigos de demônios ou espíritos imundos. Um espírito imundo habita no lixo. Se você acumular lixo na sua vida, ele vai encontrar um lugar para morar dentro de você. Pastor, por que uma pessoa fica endemoniada? É muito simples. A pessoa endemoniada tira um cartão vermelho e entrega para Deus, expulsa Deus da vida dele e se enche de lixo. Quando a Bíblia fala sobre lixo, são pensamentos que, em vez de serem alinhados com a Escritura, com a Bíblia, com o alto, com o céu, com o reino de Deus, são alinhados com as trevas. Gente, amargura é lixo. Falta de perdão é lixo. Orgulho é lixo. Isso tudo você vai acumulando dentro de você. E você abre um espaço para ser governado, não pelo Espírito Santo, mas por um espírito imundo. Ninguém sobrevive com lixo. Se você entra na casa de uma pessoa e dentro dessa casa de pessoa tem lixo, você não aguenta ficar lá. Você não aguenta viver num ambiente insalubre. Então, dentro da sua vida, você não pode acumular lixo. Você tem que aprender a dizer: me perdoe, eu errei. Eu tinha razão, mas perdi a razão. Eu tinha razão, mas fui estúpido na hora de te repreender. Perdi a razão. E isso você vai ter com humildade. Gente, olha, não se engane. No reino de Deus, os humildes é que são exaltados. Reino de Deus, o humilde é que é exaltado. Não é o camarada que está por cima da carne seca, mas é aquele que é humilhado. O humilhado é que é exaltado. José do Egito só se tornou o homem mais importante porque ele foi humilde. Jogue fora o lixo. Eu tenho direito a me vingar. Você não tem direito a nada. A vingança é do Senhor. Entrega na mão de Deus. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Amém, igreja? Amém. Ninguém sobrevive com lixo acumulado. Porta da fonte é o local da unção. Vocês lembram quando João capítulo 5, Jesus, ele chega e ele cura o aleijado do tanque de Betesda? É ali. É ali. Então você passa pelo lado do muro oriental, né, pastor Henrique? Do outro lado é o muro ocidental, onde está o chamado Muro das Lamentações. Mas você entra por um lado
E à porta da fonte reparou a Salum, filho de Corrosé, líder do distrito de Mispá. Este edificou e a cobriu, e levantou-lhe as portas com as suas fechaduras, e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Racelá, ao pé do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Neemias 13:15, pastor Henrique trouxe uma ministração para a gente ali, antes da gente descer ao tanque de Betesda. A cidade de Betesda, o vilarejo, fica logo atrás. Aqui, gente, na porta, é a fonte da unção da cura. É ali que Jesus cura o aleijado de 38 anos. E eu quero trazer a fonte, como é apresentado no livro do Apocalipse, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, a fonte está em Jesus. Procede do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, que é Jesus. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quem que passa pela porta? Quem que passa pela porta? Quem vive com Deus. Não é gente perfeita não, hein, gente? É gente perdoada. Porque isso aqui, a turma, quando nasce, já nasce sabendo. Já nasce fazendo. Nós nos desviamos desde o nosso nascimento. É isso que diz o profeta Isaías. Ninguém nasce santo. A santidade vem quando você faz uma aliança com Jesus Cristo. Por trás das águas, o local de unção. E os servidores do templo, que habitam em Ofel, até de frente à porta das águas para o oriente, a torre alta, Neemias 3:26. Porta das águas é um local de purificação. João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você lê a Bíblia, ou quando você vem para a igreja, esse culto é um culto em que nós damos ênfase a duas principais coisas. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai te libertar, e a oração, que vai te dar fôlego, vai chamar Deus para perto de você. A palavra de Deus, gente, preste atenção nisso, te purifica. Mas, pastor, como é que funciona isso? Você imagina a sua máquina de lavar. Você tem lá a meia suja, está suja. Você não precisa botar sabão na água. Mas se você pegar aquela meia suja e jogar dentro da máquina de lavar, uma vez passa a água, outra vez passa a água, outra vez passa a água, outra vez passa a água. Depois de muitas vezes, aquela meia vai estar limpa, mesmo sem você ter colocado sabão. A palavra de Deus, à medida que você vai lendo, ela vai te purificando. É um local de vitória. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da sua tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. E quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Quando a gente fala de portas, de gente passando pelas portas, porta é um local de liberdade. Porta do cárcere é o lugar da libertação. Jesus, ele veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos. Essa é a agenda de Jesus para o povo de Deus. Essa é a ação, é o motivo de Jesus ter vindo, foi para colocar você em liberdade. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto à porta da prisão. Neemias 3:8. Quando Daniel 3:29, os filhos, ou melhor, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, são libertos da mão do rei, naquela fornalha de chama,
O rei é que diz isso aqui, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira como o Senhor. A porta do cárcere é uma porta de libertação. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe o quê? Esmola. Olha como é que Deus é exagerado, gente. O aleijado pediu uma moeda, uma esmola. E de um salto, aí você conhece a história, Jesus diz, Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Entenda uma coisa. Deus, Ele dá muito além daquilo que você pede, que você pensa. Eu vou repetir o que eu disse aqui na hora da oração. Não seja mesquinho. Não trate Deus como um ídolo. O teu Deus tem poder. O Deus a quem você serve, Ele vai alcançar aquilo que a tua fé alcançar. O braço dele vai chegar onde você quiser chegar. Se você tiver fé para andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Se você tiver fé para passar pé seco, as águas vão sair da tua frente. E você vai passar pé seco. Se você tiver fé para construir ponte, você vai construir ponte. Cada um tem uma fé, meu irmão. Cada um tem uma fé. Agora entenda que o nosso Deus, quando Ele responde à oração, esse nome é meu. Isso não está na Bíblia, mas Ele exagera. Ele é um Deus de fartura, gente. Exagero é um excesso de generosidade de Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível. Olha o que Salomão está pedindo, sabedoria. O que você quer? Me pede o que você quiser que eu vou te dar, Salomão. Coração compreensível, ele quer compreender, ele quer ter sabedoria. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 9. Deus responde para ele exageradamente. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, de 11 a 14, o que dá para entender aqui, é que os dias de Salomão estavam contados. Mas Deus falou assim, eu vou exagerar. Eu, além de te dar o que você me pediu, eu vou te dar o que você não me pediu. Basta você permanecer debaixo da minha obediência. Queridos, você vai construir uma vida de acordo com a fé e com a obediência. Nós erramos, tomamos caminhos tortuosos, a gente desobedece. A gente acha que o pecado é mais legal, é mais prazeroso do que andar com Deus. Não é. Gente, não é. Deus é a pessoa mais extraordinária que existe. Não existe pessoa mais encantadora para você viver perto dele. Para você experimentar comunhão, para você falar com ele, para você ouvir resposta. Entenda isso. Deus é um Deus que ele fala o que o pastor citou aqui em Jeremias 33, clama a mim. Para de ficar reclamando para a vida, para de reclamar do governo, para de reclamar da presidente, para de reclamar da vida. Clama a mim, eu sou a resposta, eu responderei, eu anunciar-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas que tu não sabes. Querido, não tenha inveja da vida dos outros. Não tem inveja da esposa dos outros. Não tem inveja do casamento da outra. Não tem inveja do trabalho do outro. Não tenha inveja, querido. Peça a Deus que Ele é abundante em dar. Ele é generoso. O nosso Deus é um Deus que exagera. Se você pedir, você pode ter o ministério que você quiser.
Se você estiver pronto, Deus vai te dar 10 ovelhas, se você estiver pronto para cuidar das 10. Deus vai te dar 100, se você estiver pronto para cuidar de 100. Deus vai te dar 1000, se você estiver pronto para cuidar de 1000. Se o teu coração estiver pronto para servir, Deus vai te dar na medida da sua fé. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém, queridos? Feche os teus olhos agora, eu vou orar por você antes. Feche os teus olhos. Você que entendeu a mensagem e quer colocar a esperança nas mãos do Senhor. Quer dizer, Deus, eu tenho feito do meu jeito, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor seja a porta da minha salvação. Você quer pedir salvação para Deus, para você ou para sua família? Salvação. Se você quer isso, levante sua mão. Eu quero ser salvo. Deus abençoe toda a igreja. Toda a igreja, Deus abençoe. Você escolheu a melhor parte que não vai ser tirada de você. Número 2. Você quer pedir para Deus pureza. Existem áreas da sua vida que são incontroláveis. Incontroláveis. E só o Senhor pode trazer uma vida nova para você. Vitória sobre pecado, vitória sobre temperamento, vitória sobre uma personalidade forte que agride pessoas, ou que é frágil demais. Se você quer isso aí, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, porque hoje você vai ser purificado, querido. Hoje você vai ser purificado. Se você precisa da abundância do Senhor, fartura. Deus, eu quero receber do Senhor fartura. Eu sei que o Senhor é Deus. E que abençoa aquele que crê no teu nome. Se você precisa desse livramento e da abundância do Senhor, levante sua mão em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode abaixar a mão. Pode abaixar. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor Deus, quem somos nós, Pai? A tua palavra foi pregada porque é tua. É a tua palavra que tem poder. É o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Filho Jesus que foi levantado no madeiro e disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Nós, essa noite, fomos atraídos ao Senhor, ao Cordeiro de Deus. E queremos entrar pelas portas do Senhor. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da cura. Jesus é a porta onde termina sobre nós fartura. Jesus é a porta no qual nós entramos e nós somos protegidos. Jesus é a porta das ovelhas que recebem abundância de paz, de alegria e de dia sobre a face da terra. O Senhor viu o testemunho de homens e mulheres que levantaram suas mãos aqui. E eu quero, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedir que o Senhor dê a cada um